amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócios com André Pimentel, aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Hoje, no nosso programa de entrevista, a nossa entrevistada será a coach Cristiane Campos. Ela é diretora da Contrate Consultoria Empresarial há 12 anos no mercado. Ela trabalha com desenvolvimento humano nas organizações. A Cristiane Campos, ela é consultora de RH nas organizações, ela é Master Coach, ela é especialista em Business Coach, especialista em programação neurolinguística. Hoje é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento humano. Ela é palestrante, hipnoterapeuta e coautora de um livro sobre liderança com foco em resultados. Eu tenho falado muito para vocês aqui nos programas anteriores sobre resultado e sucesso. É o foco. Você tem que estar dando resultado diariamente. Eu sempre faço aquela pergunta: qual foi o seu resultado ontem, que hoje você vai usufruir desse resultado? Então, vamos falar de resultado, vamos falar de liderança com a Master Coach Cristiane Campos. Cristiane, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao programa Gestão e Negócios, um programa que combina com o seu tema que você vai falar hoje. Você é uma pessoa especialista em resultado e em sucesso. Já somos parceiros de negócios, falamos de negócio o tempo todo. E a casa é sua, bem-vindo à TV Mais. Então, André, primeiramente é um prazer estar aqui. Agradeço grandemente o convite. É um prazer falar desse tema, falar de negócios, falar de gestão, falar de resultados. Eu tenho uma consultoria há 12 anos, que é a Contract Consultoria. Então, há 12 anos eu trabalho potencializando pessoas e as empresas. Então, é um prazer gigante, né, estar aqui, estar contribuindo aqui com você nesse bate-papo. Eu nem levo isso como uma entrevista, eu levo isso como um bate-papo mesmo, daqueles nossos diários, né? Realmente é um bate-papo bom. A gente sempre tem trocado muitas informações. Eu acompanho muitas pessoas nas redes sociais e você é uma das pessoas que eu mais vejo nas redes sociais trabalhando em prol das empresas, em prol do próximo. Você tem as suas ações sociais, e isso é muito importante, pessoal. É nós cuidarmos do próximo, e a Cristiane Campos, ela sempre faz isso. Parabéns pelo seu sucesso, pelo seu trabalho, e que você continue assim. Eu tenho algumas perguntas, porque o nosso público quer saber como é que as pessoas chegam ao sucesso, principalmente hoje, falando de coach. Virou uma febre no mercado, muitos profissionais, pessoas que falam bem, pessoas que falam mal, mas o coach, ele está aí, ele já é uma realidade, na vida das pessoas e nas empresas, das empresas. Por que se fala tanto em coach hoje em dia, Cristiane? André, na realidade, o coach, apesar de ser uma prática antiga, né, já é uma prática que já vem aí ao longo dos anos, isso nos países de primeiro mundo, mas o coach, ele é uma ferramenta de alavancagem, né, ele é uma ferramenta que ele potencializa o profissional, antes de potencializar o profissional, ele potencializa o ser humano. Então, por que se fala de coach? Porque hoje, né, o que as empresas pedem? As empresas, elas exigem, aliás, resultado, lucro, alta performance, né? Então, o processo de coach, quando ele é bem conduzido, quando ele é bem feito, não só por parte do profissional de coach, mas do coach, né? Quando o coach realmente se entrega, a gente sabe que dentro de um processo de coach, 90% do processo é do coach. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o nosso público, ele vai perguntar: o que é o coach, Cristiane? O coach, bem lembrado. A gente fica meio que normal, acostumado, né? Mas vamos lá. Existe ainda hoje algumas confusões com relação à ortografia mesmo do nome coach, né? Coaching com ING é o processo, coaching. Coach sem o ING é o profissional. E coach com 2 S é o cliente de coach, né? É a pessoa que busca a transformação, é a pessoa que busca o processo para estar alavancando os seus resultados, para estar potencializando os seus resultados. Então, hoje se fala muito em coach devido à demanda do desenvolvimento humano.
Eu falo sempre, né, que antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Seja um excelente ser humano, que o profissional ele vem como consequência. Então, o processo de coach ele faz isso. Ele é um processo transformador, ele é um processo que você tem ali 1h30, 2 horas por semana ou a cada 15 dias. E é um processo onde fica o coach e o coachee, que é o cliente, e é um processo que ele dá alavancagem, né? Ele descobre o estado atual da pessoa, do indivíduo, e o estado desejado, onde ele quer chegar, e daí esse traço, ele traça planos de ação, traça metas, objetivos, para que alavanque para chegar ao estado desejado. Então, esse é o processo de coach. Por isso que o coach está tão falado. Porém, sabemos que existem, acho que como todo mercado, né, André? A gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? Existem profissionais de diversas áreas e a competência, né, cabível em cada profissional. E não é diferente com o processo de coach, né? A gente sabe que com essa expansão dessa mágica, né? Eu associo muito a questão de, como era antigamente, né? Precisa dizer, não deu pra nada, vai ser vendedor. Hoje as pessoas, infelizmente, dizem, não deu pra nada, então você é coach. O coach é o quê? O coach é um profissional que ganha dinheiro, pô, então peraí, eu vou abandonar tudo que eu tô fazendo, agora eu vou ser coach. Aí faz um curso ali de um final de semana, ou então lê algum livro, e aí sai brincando aí com a vida. Se intitula, né? Isso. Se intitula e acaba prejudicando o mercado, né? Acaba prejudicando o mercado, acaba prejudicando a classe, né? E eu digo sempre que o profissional de coach, aquele que realmente ele faz um processo sério, ele acaba passando naquela peneira e ele fica, né? Ou seja, ele é peneirado e aí vão ficando os melhores, vão ficando os profissionais, vão ficando os profissionais sérios que realmente faz do processo algo brilhante na vida do cliente, né? Então, apesar de estar essa banalização e, de certa forma, até uma prostituição dentro da profissão, sabemos disso, né? Mas eu acredito muito naquela peneira onde vão ficando os melhores. Eu penso assim também, Cristiane. Até eu sou Master Coach, você conhece, sabe que eu desenvolvo esse trabalho também junto às instituições e pessoas também. Trabalho muito com coach executivo. E as pessoas perguntam para mim muito sobre... engraçado, um cliente, ele perguntou para mim, um executivo, ele falou assim, Pimentel, eu queria fazer o processo de coach de mentoria. Eu tenho que ir a São Paulo para poder conseguir isso. Eu falei, não, aqui tem grandes profissionais, inclusive eu sou um profissional da área. Mas ele falou assim, mas os profissionais aqui têm competência? Isso até me deixou um pouco chateado, vou usar essa expressão. Eu disse para ele assim, para esse empresário, um grande empresário. Eu falei, a única diferença que tem entre o profissional, eu estou falando do profissional, não do amador, ok? Do profissional coach, como eu, Cristiane Campos, como você, Cristiane Campos, como eu, o André Pimentel, a única diferença daqui para o profissional do sul ou do sudeste é só o preço, que você vai pagar muito mais caro. Mas os resultados, se o profissional lá for bom, como tem profissionais bons aqui, o resultado vão ser os mesmos. Com certeza. Vão ser os mesmos. E isso, como você falou aí, né? Existiu a banalização e acaba, coach de tudo, né? Tem, coach para segurar o copo. Então, isso acaba, querendo ou não, atrapalhando ou beneficiando. Porque o grande profissional, isso é uma dica importante que eu vou dar para vocês. Eu até, nas nossas palestras, nos treinamentos, tem essa frase aqui que eu falo sempre. Torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Porque a Cristiane Campos, ela é sucesso, porque ela impacta a vida de pessoas, porque ela transforma a vida de pessoas, porque ela leva pessoas ao sucesso. E isso tem um preço. Eu tenho um preço diferenciado, ela tem um preço diferenciado no mercado. Então, você que quer ser um profissional em qualquer área da sua vida, torne-se o melhor. Porque a concorrência ela vai existir, mas o bom profissional não existe concorrência. Fazer mais uma pergunta, Cristiane. O que um processo de coach pode contribuir nas organizações e na vida das pessoas mesmo? Até você já citou que a pessoa sai de um plano A para um plano B e traça a caminhada junto com o profissional de coach. Mas como ele contribui nas organizações?
Total, né? Como eu falei anteriormente, assim, antes de você ser um bom profissional, um excelente profissional, você precisa ser um excelente ser humano, né? Então, quando você alavanca os seus resultados, quando você faz um aparato da sua vida. Hoje, André, as pessoas, elas acabam achando que a sua vida ela só se resume para quem trabalha ou no profissional, só no profissional, ou só no financeiro. E você é muito mais do que aquilo, né? Então, hoje as pessoas elas estão muito voltadas para a questão da saúde, né? As pessoas elas estão mais atentas à questão da saúde. Elas começam a entender, quando um processo de coach ele começa, a pessoa ela começa a entender que ela tem uma vida toda. Tanto que uma das ferramentas que nós fazemos, né, dentro do processo é a própria roda da vida. Quem é profissional de coach sabe disso. Então, essa é uma das ferramentas, né, que nós colocamos também dentro do processo para saber como é que está a vida. Então, como é que isso vai alavancar? Ora, se eu sou uma pessoa que eu estou sedenta de bons resultados, eu quero evoluir na minha vida, porque na realidade o coach é para quem quer evoluir, né? Então, assim, quem diz que não precisa mais evoluir, quem diz que não precisa de um processo de alavancagem, quem diz que não precisa melhorar em alguma área da sua vida, então eu digo sempre nas palestras, nos treinamentos, então pode morrer. Eu falo de pode morrer, eu falo assim, tem uma pílula da morte. Dê lugar, Deus quer mandar alguém aqui para baixo e você está ocupando espaço, você não quer fazer mais nada aqui na vida, é uma pílula da morte. Toma e pede permissão a Deus e sobe. O Michelangelo, aos 87 anos, ele falou, eu seria um eterno aprendiz nessa vida. Essa frase eu li há uns 20 anos atrás, isso mexeu muito com o meu mindset, que naquela época nem se falava muito sobre mindset, sobre coaching. Eu falei, poxa, como é que uma pessoa de 87 anos fala isso? Então, eu preciso aprender diariamente. Foi quando eu criei muito hábito da leitura. Livros. Hoje é fácil. Hoje você coloca lá na sua Smart TV, no seu smartphone, aquele canal YouTube, e você busca o que você quer. O próprio Google se torna muito mais fácil hoje. Imagina quando o Michelangelo falou isso, quando ele tinha 87 anos. O que ele tinha? E quem sabe até uma pedra, né? Anotar numa pedra. Hoje é tudo mais fácil. Por que não se desenvolver? Por que não aprender? E se tem profissionais capacitados e capacitadas como você, é uma grande oportunidade. Então, como isso contribui nas organizações? Então, contribui demais, né? Como eu estava te falando, essa questão de você alavancar a sua vida. Então, quando eu descubro, né, que eu posso dar uma alavancagem, que eu posso melhorar a minha saúde, melhorar no social, melhorar no profissional, quais são as competências que eu... O processo de coach, ele inclusive, ele até, além de potencializar aquilo que você já tem de bom, que são as suas competências, ele faz com que você descubra competências que você até então nem sabia que as tinha. Né? Então, assim, se eu vou me melhorando enquanto profissional, enquanto pessoa, se eu vou descobrindo outras competências, se eu vou descobrindo, cara, eu sou bom nisso, né? Rapaz, eu sou especialista nisso. Rapaz, tá aí, eu gosto disso. Então, se eu acabo me descobrindo, é óbvio que o profissional ele vai agregar naquela empresa. Vai trabalhar, né, com mais prazer, né? Claro, eu tenho... A Contract, ela me viabiliza enxergar isso muito de perto, porque eu tô dentro das empresas também, não só como coach, mas como consultora de RH. Então, eu acabo presenciando isso. Pessoas que, de repente, chegam para mim, Cris, eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Eu nem sabia que, de repente, eu peguei um afinco por essa atividade. Então, isso alavanca demais. E aí, quem lucra com isso, Cristiane? Poxa, todo mundo. Porque se eu me descubro enquanto profissional, se eu sei que eu posso ir além, e se o meu diretor, né, o empresário, ele descobre que ele tem pessoas onde ele pode dar alavancagem, onde ele pode fazer com que esse profissional, ele vire um grande líder, por que ele não vai gostar? Claro, óbvio. Então, vai realmente alavancar todo o sucesso da empresa, que vai ser benéfico para todos. Isso é muito importante falar para vocês que presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, que é muito importante para a vida de vocês, para o futuro de vocês. Antes do resultado financeiro, vem o resultado do trabalho. E aí, como a Cristiane Campos falou agora, que quando você se desenvolve, que você se descobre qual é a sua aptidão, você sabe, é igual uma corrida. Eu vou correr uma meia maratona ou uma maratona completa. Eu só tenho fôlego para meia maratona. Ou seja, se eu correr uma maratona completa, eu posso até morrer, infartar.
Então, se eu quero correr uma maratona completa, eu tenho que me preparar. Você vai se preparar para meia maratona e para uma maratona completa. E aí você vai alcançar os dois resultados. Sim. Agora, se você... Não, eu vou comer... Hoje é dezembro, dia 31 de dezembro, eu quero correr a São Silvestre. E você, sem treinar o ano todo, você pode passar momentos difíceis na maratona lá da São Silvestre. Mas se você se prepara o ano todo, o seu resultado vai ser o primeiro lugar, vai ser o troféu. Nós vamos agora para o intervalo comercial, vamos beber uma água, falar com nossos patrocinadores e voltamos já já. Um abraço. Com localização privilegiada, o Neblina Park Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, que possui uma área de 5.305 hectares de preservação ambiental de pura mata, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Park Hotel é um hotel de serra completo, com 50 apartamentos, atualmente sendo ampliado para 65 apartamentos. E uma vista para uma área verde imperdível. Ele é equipado com apartamentos amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas com churrascaria, piscinas adulto e infantil, dentre outros. Por estes e outros motivos, o Neblina Park Hotel é uma excelente opção de lazer para você e sua família. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza. Olá amigos, estamos de volta aqui na TV Mais com o programa Gestão e Negócios com André Pimentel. A TV Mais é a TV que vai levar você ao sucesso. Hoje nós estamos aqui com a nossa entrevistada Cristiane Campos, diretora da Contract Consultoria, a Master Coach. Nós estamos falando sobre o coach, como o coach pode entrar na sua vida, como ele pode melhorar a sua vida. Cristiane, eu vou fazer uma pergunta para você, assim, como o coach entrou na sua vida. Só que antes de eu falar de como o coach entrou na sua, eu vou falar da minha. Eu, nas organizações da consultoria empresarial, que o Instituto Pimentel tem essa área da consultoria, e eu sempre falei que eu, antes de cuidar das empresas, são 25 anos que nós estamos em consultoria empresarial, antes de eu cuidar das empresas, eu cuido de pessoas. Porque se você não cuidar de pessoas, você não vai conseguir desenvolver a empresa. Porque amanhã, na consultoria, você sai, a empresa fica e as pessoas ficam. E elas têm que tocar todo o processo. Então, eu comecei a trabalhar pessoas. E me perguntavam, há muito tempo atrás, André, você é coach? André, você é mentor? André, fora a consultoria, você trabalha com desenvolvimento humano? Porque o seu trabalho é bom. Pô, que legal. E aí eu fui buscar entender o que era coach, o que era mentoria, e eu fui fazer as minhas formações. Um aspecto do coach que ajudou muito na minha vida, Cristiane, foi quando eu,
por ministrar cursos, palestras, treinamento, estou palestrando o tempo todo. Então, quem palestra tem que saber falar e falar muito. E eu, às vezes, não tinha uma escuta mais, uma escuta ativa. E no coach, isso eu desenvolvi, uma escuta mais ativa, uma escuta que, assim, mais perfeita, eu escutar mais as pessoas. Isso, o coach, ele mudou a minha vida, ele me ajudou muito. E na sua vida, como o coach entrou e o que isso lhe ajudou dentro da sua... Você já era uma profissional competente, né, dentro da sua empresa, e o coach, ele entrou na sua vida, isso melhorou mais, foi o que lhe trouxe de benefícios para você e para seus clientes. Na realidade, André, eu acho que eu tive um pouco de lapso de memória para dizer assim, como era a Cristiane antes. Na realidade, eu não me lembro muito porque foi uma mudança tão drástica. De fato, assim, eu já tinha a consultoria de RH, né, a Contract, e eu já fazia consultoria de RH, eu já trabalhava dentro das empresas, né, fazendo toda a parte de recrutamento e seleção, de treinamentos e palestras. Eu já tinha alguns resultados, porque eu sempre fui muito de resultado, né? Então, eu sempre gostei da abordagem, assim, mano a mano mesmo. Eu sempre gostei de chegar e conversar. Então, eu sempre fui muito disso. E quando eu fui procurar o coach, eu fui procurar para ganhar mais dinheiro. Eu fui procurar para alavancar mais a consultoria. Eu fui para dar um upgrade na Contract. E quando eu cheguei, né, eu sou formada por 2 escolas de coaching. Então, quando eu cheguei na minha primeira escola de coaching, eu fui com esse intuito. E, rapaz, assim, acredite, eu saí de lá tendo uma outra convicção. Impactou realmente. Muito, porque eu comecei a entender que eu era, antes de tudo, mãe, que eu era, antes de tudo, esposa, que eu era também dona de casa, que eu tinha uma vida, sabe a roda da vida que eu falei no início, isso, né? Isso. Então, quer dizer, quando eu entendi que não era só a Cristiane profissional e financeiro, quando eu entendi que tinha a Cristiane outras áreas. Tinha um ser humano por trás, Tinha né? um ser humano onde precisava cuidar da saúde, que estava um pouco esquecida, tinha um ser humano que era mãe de 2 crianças pequenas, né? Tinha um ser humano que era mulher, que era esposa, que era dona de casa. Então, caiu a ficha ali, eu te confesso que foi um tapa na cara para dizer assim, Cristiane, para, acorda, dá uma parada, freia, porque senão tu vai já ter um AVC e morre. Eu tenho uma pergunta em cima dessa que nós fizemos agora e desses comentários seu. Cristiane, podemos então falar que o processo de coach é um catalisador de mudanças? Ah, cara, olha, sem sombra de dúvidas. O processo de coaching, e assim, quando você vai aberta, quando eu fui atrás desse processo, primeiro para que eu alavancasse os meus resultados, eu fui totalmente despida, né? Como a gente chama nos treinamentos, eu fui de copo vazio. Aliás, todo treinamento, André, que eu vou, todo treinamento, toda imersão que eu faço, eu nunca fui de copo cheio. Então, por que eu me abasteci tanto desse processo? Por que esse processo fez tanta diferença na minha vida? Porque eu fui de copo vazio. Então, ele é um catalisador de mudança total. Tá? Então, assim, quando você acha que não tem mais nada para evoluir, quando você acha que vai procurar o processo para ele cobrir um déficit, uma coisa que até então você acha que vai dar grande boom na tua vida, de repente ele vem te dar uma rasteira e te mostra outra coisa. Então, ele é um catalisador de mudança total. Eu era aquela profissional, aquele perfil de chefia, aquele perfil... Cara, na minha empresa, quando eu ligava, as minhas funcionárias ficavam, vixe, a Cris, atende. Com medo, ninguém queria falar comigo, por que será? Né? Então, assim, quando eu fui entender, eu disse, puxa, eu não sou líder, eu sou chefe. Então, assim, eu vou acabar me tornando um general. Ontem eu estava em um evento, vou aproveitar a nossa entrevista aqui, eu estava com um grande executivo nacional em um evento e ele falou lá assim, a empresa não tem que ter amor às pessoas, a empresa ela tem que ter amor aos resultados. Ele justificou na hora lá, ele falou o seguinte, não estou falando que tem que maltratar as pessoas, mas que a empresa precisa de ter resultado, porque se você tiver amor somente às pessoas, você vai passar a não enxergar pontos de melhoria das pessoas, se ela está no setor certo, se ela está dando resultado. E as empresas, elas precisam
do lado financeiro. Sim. Como é que você, coach, Cristiane, enxerga essa colocação desse grande executivo? Que a empresa não tem que ter amor às pessoas, ela tem que ter amor aos resultados. Ele justificou que depois, podemos juntar os dois. Mas vou botar essa pergunta: a empresa não tem que ter amor às pessoas, a empresa tem que ter amor aos resultados. Como é que o coach, você como master coach, enxerga essa colocação? Assim, André, eu digo muito quando eu vou entrar como consultoria, eu bato muito na tecla de que existem as pessoas e existem os processos. Porém, eu particularmente, eu não acredito que os processos eles possam andar se nós não estivermos pessoas felizes trabalhando nas organizações. Então, é claro que quando você vai atrás primeiro do resultado e não de trabalhar as pessoas para que elas sejam felizes, para que elas deem o resultado, se for pelo processo inverso, eu acredito que não funciona. Certo. Tá? Eu acredito demais que quando as pessoas elas estão felizes, elas estão acreditando no seu potencial, quando elas acreditam nas suas expertises, naquilo que ela pode agregar, cara, o resultado ele vem. Então eu acho que o resultado ele é instantâneo. Eu tô dizendo isso porque eu sou focada em resultado. Eu acredito que o empresário, o mundo empresarial, o organizacional, ele tem que visar o resultado sim, ele não tem que ser... Precisa pagar a conta, né? Claro, nós não vivemos de filantropia, né? Não existe. Então, a empresa, ela tem receita, ela tem despesa, então a coisa precisa acontecer. Mas se você for pelo caminho de que eu tenho que primeiro visar o lucro e o resultado, e depois eu vejo as pessoas, eu acho que a conta não fecha. Eu tenho... O pessoal fala muito dos 3 P's, né? Que é processos, pessoas e produtos. Aí eu criei mais 2, né? Que se não estiver dando certo, processos, pessoas e produtos, procure o Pimentel. Né? Para dar resultado. Mas processo, pessoas e produtos. Eu concordo que nós precisamos trabalhar esses 3... são pilares, né? Que nós precisamos trabalhar, porque você volta a enfatizar que você como profissional, você tem que dar resultado diariamente, inclusive na sua vida. Sim. Nós começamos o programa, eu falei quais foram, ou qual foi o seu resultado ontem, que pode ser somente um, que hoje impactou na sua vida. Foi o que você fez ontem que hoje impactou na sua vida. Todos os dias você precisa se perguntar o que foi que você fez ontem que impactou na sua vida. E dentro do processo de coaching, eu vou lhe fazer mais uma pergunta. E quando o processo não funciona? Porque já aconteceu comigo, não justificando o profissional, o meu coach, que a Cristiane Campos já explicou o que significa o coach, é o cliente, ele não estava cumprindo todo o processo. Ele chegava atrasado, nós passávamos a tarefa de casa para ele não fazia, ele não estava cumprindo. E quando eu cheguei na 6ª sessão, eu falei para ele que a gente tinha que parar o processo. E acabei parando o processo exatamente para poder ele não gastar o dinheiro e depois ele falar assim, eu não tive resultado com o coach. E não foi o coach, foi ele. Então, quando esse processo não funciona? E, de fato, pode não funcionar. Né? Eu digo que o processo de coach ele é um processo que ele não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer pagar o preço de uma dor. Não é, porque dói. Mudar dói. Você sair da zona de conforto dói. Porque quando você toca naquela ferida da pessoa... Claro, perfeitamente. Então, não é todo mundo que dá a cara a tapa, né, para dizer assim, eu preciso de processo, eu preciso do processo, eu preciso mudar, eu preciso evoluir, que é o que eu falei, a questão de eu entrar em qualquer imersão de copo vazio. Então, mesmo eu tendo os meus cursos, mesmo eu tendo uma vivência de trajetória aí, né, eu sou socióloga por formação, né, então, assim, há 19 anos, então eu tenho toda uma vivência, mesmo com tudo isso, mas, cara, toda vida quando eu vou, né, para algum treinamento, para alguma coisa, algum processo, eu vou de copo vazio. Eu já fiz coach enquanto coach, né? Então eu não fiz só as formações
e já fui fazendo coach com as pessoas. Não, eu passei pelo processo de ser coach. E quando eu passei pelo processo de ser coach, eu também fui de copo vazio. Eu fui tendo a plena convicção de que tinha coisas que eu ainda não sabia. Deixa eu e quando não funciona, é quando a pessoa realmente não entrega. Deixa eu tocar processo. nesse assunto, que ela foi coach. A Cristiane Campos, ela foi também, eu fui com ela, fui coach dela, ela foi coach do André Pimentel. Verdade. Há uns 2 anos atrás. E eu toquei muitas feridas suas. E eu me lembro de uma frase da Cristiane que ela falou assim: André, eu precisava escutar isso. Ou seja, ela foi realmente de copo vazio. E de 2 anos para cá, todos nós, aquilo que eu disse, resultados, nós nos cobramos resultados, eu cobro os meus resultados dela. Ela teve um desenvolvimento bem maior, como eu também tive, né? Nós fizemos uma troca, eu fui coach dela, ela foi coach do Pimentel. Eu tive que escolher no mercado alguém que pudesse fazer o processo todo de coach comigo, e foi a Cristiane Campos. Fiquei muito honrado quando ela também me chamou para poder ser o coach dela. E esses resultados chegaram. Então hoje nós podemos falar aqui, um dito popular, né, de carteirinha, que o coach realmente ele funciona. Agora, você precisa estar aberto, né? Precisa. De coração aberto. Você tem que entender, quando você está doente, que você não sabe o que é que você tem, você não procura um clínico geral, e no clínico geral, se você chega lá e ficar assim, ó, de braço cruzado olhando para ele, ele vai saber quais são as suas dores? Não. É a mesma coisa o coach. Você precisa falar, não é isso? É isso. E quando você se entrega ao processo, né, assim, quando você tira... que você abre mão da sua vaidade, né, e achar assim, não, eu não tenho mais nada para aprender. A nossa relação, minha e sua, foi uma troca realmente muito bacana, foi muito bom. E eu tenho um temperamento muito forte, né? Então, assim, por eu ter um temperamento muito forte, você também tem. E aí, alguns momentos, algumas coisas que você me dizia, né? Eu disse, poxa vida, eu precisava realmente, de fato, ouvir isso. E quando isso acontece, você fica mais forte, né? Você fica mais resiliente, você aprende a encontrar saídas de uma forma mais fortalecida. Então, assim, eu estou constantemente fazendo o auto-coach também. Eu faço o processo comigo por diversas vezes. Isso é importante, você se conhecer. Cristiane, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para os nossos telespectadores. Deixe os seus contatos, tá? Quem quiser falar com a Cristiane Campos, a casa é sua. Passe os seus contatos, por favor, Cristiane. E deixe uma mensagem para o nosso público, né? Claro. Você, né, que independente de idade, né, o coach, ele independente de idade, ele transforma. Tive clientes de coach com 60 anos, com 70 anos e que teve realmente alavancagem na sua vida. Então, entenda que nada está perdido. Então, assim, não se contente com o que a vida te dá, né? Então, assim, não importa a situação que você esteja hoje, profissional, financeiramente, emocionalmente, socialmente, não importa. Entenda que você é um ser humano e que você é um ser mutável e que você precisa estar em constante evolução e mudança. Então, procure um profissional, né? Procure primeiro conhecer o que o coach pode me ajudar. Faça essa análise crítica, né? O que o coach pode alavancar minha vida? O que pode ser útil o processo de coach na minha vida, tá? E aí vai ser o teu primeiro choque de autoconhecimento. Você ter essa autoconsciência do que você pode evoluir, do que você pode melhorar. E aproveitando o espaço, eu deixo aqui meu contato, tá? 85, que é Fortaleza, 99692-1155, 99692-1155, é meu telefone, é meu WhatsApp, entre em contato comigo. Eu me chamo Cristiane Campos, sou diretora executiva da Contract Consultoria. A Contract também é uma empresa de recrutamento e seleção, né, de recolocação profissional também. E nós estamos aí para ajudar, alavancando a vida das pessoas, né? Mudando a vida das pessoas e extraindo o melhor delas, né? Ajudar pessoas, alavancar vidas, alavancar profissionais. E eu te agradeço o convite.
Me sinto muito honrada em estar estreando aqui esse programa contigo, né? E te desejo ainda mais sucesso, que é a tua cara. Opa. Que bom, Cristiane. Cristiane, realmente é um prazer estar com você também. Eu aprendo cada dia mais com você. A gente está sempre se falando, sempre tem jantado, tem almoçado. Precisamos se encontrar mais, que andar perto de pessoas de sucesso leva você a sucesso. E a casa está aberta, estamos aqui à disposição. Volta para uma outra entrevista com outro assunto. Você tem muitas a ajudar a todos. E assim nós chegamos ao fim do nosso programa Gestão e Negócios com o Pimentel. Teremos sempre um profissional de uma área diferente, diversos segmentos para ajudar vocês. E querem manter contato com a gente? Liga no DDD 85 99959 8754 e fala direto com o André Pimentel, aqui na TV Mais, porque a TV Mais é a TV que vai levar você ao sucesso.